Capítulo 54. Nada mal. Fernando estava em dúvida sobre como sair desse impasse. Interações sociais não eram seu forte. Para piorar a situação, um dos lados não parecia minimamente interessado em dialogar. Depois de pensar um pouco, Fernando bolou algo que talvez pudesse ser de interesse de Galia. Professora, em meu grupo tem algumas pessoas com algum talento em magia. Como todos vão entrar na 13ª, talvez você pudesse ajudar eles futuramente. Fernando disse tentando parecer convincente. Oh! Talentosos? Quão talentosos? Galia disse parecendo levemente interessada. Bem, e eles conseguiram aprender a mini bola de fogo com facilidade. Se você pudesse ensiná-los magia seria muito bom. Fernando disse animado, afinal foi ele quem ensinou isso a eles. A expressão de Galia franziu levemente. Fernando, quem você acha que eu sou? Você acha que vou ensinar um bando de Zé Ninguém? Meu tempo é valioso demais para isso. Galia disse friamente. Ouvindo a tenente da 13ª chamando-os de ninguém foi um duro golpe para todos ali. Eles sabiam que não eram considerados nada para os altos escalões de Vento Amarelo, mas ouvir isso pessoalmente ainda era doloroso. Bem, e mais você me ensinou, Fernando disse meio constrangido, afinal ele não queria retrucar sua professora, mas também não podia deixar seus colegas serem tão insultados assim. Você é um caso especial, você é um monstrinho em todos os sentidos. Galia disse sorrindo pela primeira vez desde que chegou ao apartamento da equipe 2. Os outros acharam a forma como Galia se referiu a Fernando estranha, mas de certa forma eles tinham que concordar, ele era realmente um monstro por conseguir lutar com orcs. Pelo menos dê uma olhada neles, talvez você se surpreenda. Fernando estava sem ideias de como convencer Galia. Suspiro. Tudo bem, só vou fazer isso porque é você que está pedindo, se outro me incomodasse dessa forma eu já teria transformado em uma pedra de gelo. Galia disse meio irritada. Todos na sala engoliram em seco ao ouvir essa declaração. Se fosse alguma outra pessoa eles não levariam a sério, mas sendo uma tenente da temida 13ª, isso tornava as coisas bastante assustadoras. Fernando sorriu sem jeito, de alguma forma ele via Galia como uma pessoa que só fingia ser teimosa e arrogante às vezes, mas que no fundo tinha um coração mole. Emily, Tom e Kelly, mostrem o que vocês sabem para a professora Galia. Fernando ordenou. O que? Mas estamos num local fechado. Emily disse assustada. Isso não importa, a magia de fracotes como vocês são como uma vela de aniversário para mim, eu posso simplesmente soprar e apagá-la. Galia disse arrogantemente. Ouvindo as palavras de Galia, todos se olharem hesitantes. Apenas façam. Afastem os sofás e os outros vão para a cozinha. Fernando disse. Apesar de relutantes, todos fizeram como Fernando disse. Afastando os sofás para o corredor, deixando a sala vazia com apenas Tom, Emily, Kelly e Galia no centro, os outros se espremeram atrás do balcão da pequena cozinha. Apesar da sala ser pequena ao remover os móveis parecia espaçosa. Tudo bem, me mostrem o que vocês têm. Galia disse parecendo desinteressada. Ao ver a forma como Galia não parecia se importar minimamente com eles, deixou Emily com raiva. Se é o que você quer, então toma essa. Emily disse convocando uma pequena bola de fogo na mão direita e jogando contra Galia. Kelly e Tom ficaram surpresos, Emily realmente atirou a bola de fogo diretamente nela. TSSS. Galia mal olhou para a chama vindo em sua direção e apenas acenou com a mão e a chama se apagou sem deixar rastros. O que? Emily disse surpresa. Vocês dois, não fiquem parados aí. Se mexam. Fernando disse meio irritado, ele estava fazendo seu melhor tentando ajudá-los, mas eles pareciam novatos completos, nem parecia que lutaram na selva uns dias atrás. É melhor vocês aproveitarem essa chance. Se a professora não gostar de vocês, dificilmente ela dará outra oportunidade. Fernando pensou consigo mesmo. Ouvindo o comando de Fernando, Tom, Kelly e Emily pareciam ter despertado. Sem nem mesmo combinar nada, eles tacitamente se afastaram um do outro e começaram a convocar uma bola de fogo cada um simultaneamente. Oh! Galia disse parecendo surpresa, então ela olhou para Fernando e sorriu. Interessante, ao ouvir o comando de Fernando esses três parecem ter mudado completamente sua atitude desleixada, isso é resultado da missão? O que você ensinou a esses três, Fernando? Svi.
3 bolas de fogo voaram em direção à Galia de direções diferentes. TSSSS. As 3 chamas se chocaram com uma espécie de escudo azul que oscilou levemente. Isso é magia de defesa? Noah disse chocado. O escudo envolvia a Galia perfeitamente sem deixar brechas. Ei, isso não é um pouco injusto? Ronald parecia deslumbrado com a diferença de força. É só uma demonstração, eles só precisam mostrar tudo o que sabem. Fernando disse sem expressão. PSSSS. Enquanto eles conversavam, mais e mais bolas de fogo eram lançadas pelos 3. Fernando franziu levemente a testa ao ver a expressão indiferente de Galia. Se eles ficassem apenas lançando bolas de fogo sem nenhum plano, logo ela iria ficar irritada. Usem tudo o que vocês têm. Tudo. Fernando disse ao lado. Carol, Ronald e Noah pareciam surpresos ao ver Fernando incentivar tanto eles, porque ele parecia tão animado. O que eles não sabiam é que Galia era uma das magas mais poderosas de Vento Amarelo. Perder a chance de receber tutoria dela era como perder a chance de ganhar na loteria. Ouvindo o comando de Fernando, os 3 trocaram olhares e se movimentaram de forma diferente. Emily se moveu em direção ao interruptor. Clique. As luzes se apagaram, em meio à escuridão chamas voaram em direção a Galia. 1. Galia parecia surpresa. Por que eles apagaram as luzes? Ela resolveu se mover 2 passos para o lado para ver como eles reagiriam. Para sua surpresa, os 3 continuaram atirando as mini-bolas de fogo em sua direção, como se pudessem vê-la claramente. Visão escura? Interessante. Galia disse sorrindo levemente. Enquanto Galia se defendia das bolas de fogo implacáveis, 2 sons cortaram o ar. Swish swish. Em meio às bolas de fogo 2 flechas voaram acertando a parte inferior do escudo de gelo. Flechas em meio ao ataque de magia parecem estar mirando minhas pernas e costas, devem estar procurando uma fraqueza no meu escudo, parece que não são completamente lixos. Galia avaliou silenciosamente. Tom estava lançando bolas de fogo uma após a outra, entre os 3 ele era quem tinha a maior frequência de lançamento. Tom olhou em direção a Fernando usando sua visão escura, o mesmo estava franzindo a testa. Isso abalou Tom, vê-lo fazendo essa expressão significava que ele estava descontente. Desde a batalha no Vale de Flaviori, Tom começou a sentir uma idolatria por Fernando. De certa forma eles eram parecidos, pessoas tímidas sem jeito de falar com as pessoas, mas de alguma forma Fernando sempre se sobressai em momentos críticos e sempre dava ordens precisas, enquanto ele mesmo sempre se acovardou e estragava as coisas devido ao nervosismo. Tom passou a tentar ser como Fernando, ele ouvia cada ordem e tentava executá-la da melhor forma possível. Ao fazer isso ele percebeu que o medo que o dominava diminuiu consideravelmente. Na batalha final com os orcs, ao ver Fernando avançar contra aquelas criaturas e lutar ferozmente, fez com que algo se partisse dentro dele. Tom não sabia exatamente o que era, mas ele sentiu que ele não queria mais ser o covarde inútil do grupo, ele queria ser alguém tão confiável e forte quanto Fernando. Alha! De repente, em meio à sala silenciosa com apenas sons de labaredas atingindo o escudo, um grito soou. Carol, Ronald e Noah estavam com dificuldade em acompanhar tudo o que estava acontecendo, já que não dominavam a visão escura ainda, mas eles nem precisaram dela para ver o que estava acontecendo. No centro da sala, Tom estava usando ambas as mãos para convocar mini-bolas de fogo, ou melhor, eram tão grandes que já não se enquadram mais como mini. Fernando e todos ficaram surpresos com isso, as chamas eram tão grandes quanto melancias. Quando ele aprendeu isso? Será que ele está apenas usando mana desenfreadamente? Quanto de mana esse cara tem? Fernando se perguntou, ao lembrar que Tom já havia usado várias bolas de fogo antes e ainda conseguiu convocar algo desse tamanho. Galia parecia surpresa, um recruta aleatório controlando tanta mana de uma vez, era algo raro de se ver. Emily e Kelly também pareciam surpresas, as duas se olharam atordoadas. Esse cara, ele está nos superando? Ambas pensaram ao mesmo tempo. Não querendo ser deixadas para trás, as duas puxaram suas flechas com o máximo de força e fizeram algo inusitado, elas as banharam com o máximo de mana que podiam e depois soltaram. Pouco antes de soltarem, uma faísca se acendeu na traseira das flechas iluminando as mesmas. Eram flechas de fogo. Era algo que Fernando havia sugerido a elas anteriormente, mas que nunca haviam tentado, por não entender os conceitos por trás disso, mas ao ver a verdadeira flecha de fogo de Fernando, elas conseguiram ter uma noção de como fazer algo parecido. Svi svi. Boom!
2 flechas de fogo e 2 bolas de fogo atingiram Galia simultaneamente, labaredas e chamas voaram para todo lado, iluminando completamente o pequeno apartamento. Droga! Eles vão queimar tudo! Ronald disse desesperado. Noah e Carol também estavam ansiosos, esse nível de poder e explosão definitivamente deveria ter danificado boa parte do apartamento, mesmo alguns metros de distância atrás do balcão eles sentiram a força do impacto. Ao contrário das preocupações de Ronald, Carol e Noah, Fernando estava preocupado com outra coisa. Definitivamente esse barulho deve ter acordado todo o prédio. Suspiro. Enquanto Fernando suspirava para si mesmo, as luzes foram acesas, para a surpresa de todos, o chão, móveis e todo o resto estavam em perfeitas condições, nem mesmo um arranhão poderia ser visto no piso. Galia estava ao lado do interruptor, enquanto Emily, Kelly e Tom estavam amarrados um ao outro por uma fina corrente de gelo. Ninguém sabia quando isso aconteceu, nem mesmo Fernando, já que ele se distraiu com o som alto. Eles foram presos? Eles não estavam atacando há um segundo atrás? Como isso aconteceu? Ronald e os outros pareciam confusos. Tom parecia desapontado, Emily e Kelly também pareciam derrotadas, nem mesmo eles puderam ver o que realmente aconteceu, num momento estavam atacando com tudo e no outro já estavam presos um ao outro. Fernando e os outros saíram de trás do balcão. E então, professora, o que achou deles? Fernando perguntou sorrindo, mesmo ele estava surpreso com o nível que eles estavam. Kelly e Emily já eram previsíveis para Fernando, afinal foi ele quem deu a sugestão para elas anteriormente, mas Tom foi realmente uma grande surpresa. Galia olhou seriamente para os 3 recrutas amarrados. Nada mal. Galia disse de forma indiferente. Todos não puderam deixar de ter uma mudança de expressão, depois de mostrarem tudo isso, eles só eram classificados como nada mal. Fernando balançou a cabeça, mas ele entendia o lado dela, apesar de chamativas, esse nível de habilidade mágica realmente não era tão ameaçadora, mesmo ele próprio, agora que havia atingido o nível de físico nível 10 conseguiria vencê-los facilmente sem usar seu anel Domus. Tom, Emily e Kelly baixaram a cabeça desapontados. Não estão no nível que mereçam ser ensinados por mim, mas acho que não são tão péssimos quanto eu imaginava. Leve-os com você no próximo treino depois de amanhã, arrumarei alguém de confiança para treiná-los. Galia disse com um rosto calmo. Os 3 ficaram imediatamente empolgados ao ouvirem essas palavras. Por outro lado, Carol, Ronald e Noah, apesar de felizes por seus colegas conseguirem essa oportunidade, estavam um pouco deprimidos, afinal receber treinamento exclusivo era algo que qualquer um deles queria. Como se percebesse os pensamentos deles, Galia falou. Pode levar esses outros 3 também, já que vou ajudar você a melhorar a força de seu grupo, posso fazer o trabalho completo, mesmo que sejam lixos, farei com que sejam minimamente úteis. Galia disse de forma arrogante. Carol, Ronald e Noah, não sabiam se agradeciam ou ficavam com raiva por essas palavras, mas no final ficaram quietos, eles não queriam ofender alguém tão poderoso. Tudo bem, estou indo embora Fernando, aproveite o dia amanhã para descansar, em 2 dias será o resultado da classificação de pontos da missão, depois disso vá até a 13ª. Galia disse se virando para sair. Um momento professora. Fernando disse interrompendo Galia. HM? Não vai me pedir mais favores, não é? Galia disse parecendo irritada. Fernando colocou a mão na cabeça coçando-a sem jeito. Seu merdinha, você está começando a ficar abusado. Eu vou ter que te ensinar uma lição dolorosa. Galia disse levantando as mangas. Espera, professora. Deixe-me pelo menos falar. Fernando disse dando 2 passos para trás. Desembucha de uma vez. Galia disse nervosa. Vendo que sua professora ainda não perdeu a cabeça, Fernando não perdeu tempo, ele inseriu mana em sua pulseira de armazenamento e retirou 6 cristais do tamanho de punhos. Eu precisava de ajuda para vender isso. Fernando disse entregando os cristais. Isso é que Galia pareceu surpresa, esses eram os cristais dos orcs Marauders que ela ouviu falar? Você quer que eu os venda para você? Você sabe quanto vale essas coisas? Galia disse confusa, os cristais de orcs eram extremamente valiosos no norte do continente humano. Você é a única pessoa em quem eu confiaria isso, professora. Fernando disse seriamente. As palavras sinceras de Fernando surpreenderam Galia. Moleque idiota. Sempre confiando nos outros.
Um dia você vai acabar se dando mal, tá? Me dá isso, vou dar um jeito para você. Galia disse com as bochechas levemente vermelhas. Fernando sorriu ao ver isso. Sua professora sempre se fingia de durona, mas no final sempre mostrava um coração mole. Após Galia ir embora, Fernando e os outros arrumaram o apartamento. Quando Noah, Kelly e Tom estavam saindo também, eles viram uma pequena multidão do lado de fora. Ei, tem certeza que aquele barulho enorme veio desse andar? Um rapaz disse. Claro. Nosso apartamento é logo abaixo. Tem que ter sido aqui. Uma multidão de pessoas estava no corredor tentando buscar sinais de fumaça ou fogo. Fernando e os outros estavam sem palavras, um simples treino deles causou uma grande confusão. Ei vocês sabem onde foi aquela explosão? Um homem perguntou em direção a Fernando e os outros. Fernando apontou para o final do corredor, o apartamento número 1. Esse não é o apartamento da equipe 1? Um rapaz disse hesitante. Será que devemos checar? Se veio de lá pode ser que estejam com problemas. Uma garota disse. Você está louca? Não devemos mexer com monstros como esses. O homem disse seriamente. Ei, falando em monstros. Aquele cara que apontou, não era aquele tal de Fernando? O rapaz disse em dúvida. Todos ficaram paralisados com o que o jovem disse. Eles não acabaram de falar para não se meter com monstros? Porém eles acabaram de pedir informações para um. Enquanto as pessoas estavam em pânico, Fernando e os outros entraram rapidamente em seu apartamento, enquanto Kelly, Noah e Tom foram para o seu. Deixando todos ali atordoados.